Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula aberta de quarta-feira. E se você está me vendo aqui, é porque essa aula não está ao vivo. Essa aula foi gravada especialmente para o dia de hoje, porque hoje eu estou participando de um evento, alguma aula, alguma coisa justamente nesse horário. Então, para você não ficar sem a nossa tradicional aula de quarta-feira, a gente gravou com antecedência e trouxe para você aqui. Espero que você aproveite. O grande propósito da nossa aula de hoje é trazer um tutorial completo para você conseguir organizar o seu WhatsApp. Perceba que quando a gente fala em organizar o WhatsApp, sim, a gente está se referindo à ferramenta e a gente vai ter nessa aula vários tutoriais para você fazer assim, passo a passo, mão na massa mesmo, para organizar na ferramenta em si, mas é muito importante que você entenda também o comportamento e os hábitos que a gente tem por trás do uso dessa ferramenta no nosso dia a dia. Afinal de contas, o que é o WhatsApp? O WhatsApp é simplesmente uma ferramenta de comunicação, um aplicativo que foi criado para facilitar a comunicação. Afinal, o aplicativo que foi lançado em 2009 e chegou em 2010 no Brasil, ninguém imaginava naquela época o quão presente ele seria na vida de todo mundo, especialmente nesses tempos que a gente está vivendo no momento. O fato é que, mesmo sem a gente perceber ou pedir, a gente hoje faz parte de um mundo 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em que estamos permanentemente conectados, ou pelo menos com essa impressão. E justamente a falta de boas práticas, hábitos e bons comportamentos com relação ao tempo de resposta, o envio de mensagens em ferramentas de e-mail, mensagens instantâneas e principalmente o WhatsApp, é o que tem feito com que as pessoas se sintam cada vez mais sobrecarregadas com a quantidade de demandas que elas recebem por ali. Desde o início da pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a trabalhar de casa, aquelas que podiam, e com isso o WhatsApp acabou virando um fluxo muito mais intenso de notificações. Será que é o seu caso? Deixe seu comentário e o seu relato aqui embaixo, então, para a gente saber. Mas o fato é que, se você parar e ficar o dia inteiro respondendo mensagens, é bastante provável que você não consiga responder todas, porque assim que você responde, novas respostas chegam e você ainda vai deixar de lado muita coisa importante que você precisava ter feito. O que eu quero dizer com tudo isso é que quem coloca limites nessa comunicação é você. É claro que a gente tem que partir de um pressuposto de que você não é responsável também por toda a política de comunicação da empresa em que você trabalha. Então é muito importante que a gente se situe adequadamente no espectro da coisa toda. Então eu vou falar bem rapidinho assim qual é o meu entendimento sobre isso que a gente está vivendo. A gente tem um mundo, a gente trabalha, tem o sistema capitalista que está aqui e promove as empresas, e as empresas precisam ter lucro, e para ter lucro elas precisam que as pessoas trabalhem muito, e esse é o mundo que a gente vive, que a gente se enquadra e que a gente tem que pagar boletos. O mundo é assim hoje. Aqui no meio da coisa toda, existem as empresas que representam assim um microcosmo, né, desse macrocosmo que eu acabei de apresentar aqui. Então, seja você autônomo, mas principalmente se você trabalhar em alguma empresa com uma equipe, ou seja, que não é a sua empresa, você não é responsável por tudo isso, você faz parte de uma empresa, de uma instituição, de uma associação, enfim, de um grupo que não é comandado por você, ou seja, você não tem a autonomia de liderança para propor ideias ou instituir decisões. Você faz parte desse grupo, então entenda que existem políticas desse grupo que não são a sua responsabilidade. E aí, por fim, porém não menos importante, existe você, o indivíduo que sofre o impacto da empresa e do mundo como um todo. E todo mundo quer te responsabilizar, quer responsabilizar o indivíduo pela sobrecarga, pela produtividade e por tudo mais que for relacionado. Quando a gente fala de você como indivíduo, a gente não está mudando o sistema capitalista, a gente não está mudando a empresa em si, mas existem brechas em ambos que a gente pode buscar pela nossa própria sanidade, e é justamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui, um trabalho em busca da sua sanidade mental. Quando a gente fala no WhatsApp, então, a primeira coisa que eu posso falar para você é sobre uma política pessoal de comunicação. O que seria uma política pessoal de comunicação? São limites e regras que você estabelece de acordo com o que for melhor para você responder e acessar as suas mensagens no WhatsApp. Lembre-se que o WhatsApp é apenas uma ferramenta que deveria servir para nos auxiliar e não nos sobrecarregar, e é uma ferramenta que tem boas práticas para ser usada. Como toda ferramenta de mensagens, ela representa uma caixa de entrada. Como caixa de entrada, você recebe as mensagens ali, uma vez que você leia e tome qualquer tipo de decisão com relação a elas, você pode tirar da sua caixa de entrada.
Você sabia que dá para fazer isso no WhatsApp? Tem uma maneira muito simples de fazer, que é com o arquivamento de mensagens. E aí a gente vai mostrar agora para você um pequeno tutorial de como que você faz isso tanto no iPhone quanto no Android. Saca só. Para arquivar mensagens do WhatsApp no Android, você toca e seleciona a conversa. Você pode fazer isso para várias conversas, inclusive grupos. E aí você clica no ícone com a setinha para baixo ali em cima para poder arquivar. Para desarquivar, você entra aqui em arquivadas, que normalmente fica como último item depois das suas conversas. E aí você seleciona a conversa que você quer desarquivar e clica no ícone com a setinha para cima. Nisso, ela vai voltar para a tela principal onde ela já estava. Para arquivar e desarquivar mensagens, arrasta para o lado, clica em arquivar, depois vai em conversas arquivadas e clica em desarquivar. A primeira boa prática, então, que eu quero passar nessa aula é justamente que você aprenda como que você consegue arquivar mensagens para que elas não fiquem tomando espaço na sua caixa de entrada. Desse modo, você mantém na sua caixa de entrada apenas aquelas mensagens que você ainda não processou, e eu já vou explicar o que é isso, ou que tem alguma pendência que você tem que colocar nelas, e eu também vou te explicar boas práticas daqui a pouquinho sobre isso. Existe uma grande diferença entre você dar uma olhada rapidinho para ver se tem alguma mensagem urgente e o momento que você para ao longo do dia para ler e responder e processar essas mensagens no seu WhatsApp. Para a gente falar dessa boa prática, a gente está partindo da premissa que, se você puder, você tenha desligado as notificações do WhatsApp no seu celular. Por que eu estou propondo isso? Muito provavelmente você já deve ter notado que quando você está trabalhando, concentrado em alguma atividade e seu WhatsApp ou qualquer notificação desponte ali no seu celular, seja com o volume de um barulhinho, tipo, ou então aparecendo na tela do seu celular sem barulho, mas você olha para o lado, você acaba se distraindo dependendo do conteúdo daquela mensagem. E mesmo quando não for algo urgente, só o fato de você parar a sua concentração e olhar para aquilo ali já vai te desconcentrar. Então, em vez de decidir que uma ferramenta, um dispositivo, um aplicativo, enfim, diga para você que horas que você tem que parar o que você está fazendo para dar atenção para ele, a gente está fazendo uma proposta ao contrário. Você intencionalmente vai decidir que horários, que momentos do seu dia você vai parar e vai olhar a ferramenta para atender as demandas que estão chegando por ali. Isso pode parecer uma mudança de paradigma para algumas pessoas, e realmente é, e também depende muito da natureza do seu trabalho. Porque se você é uma pessoa que trabalha atendendo chamados, se você trabalha com emergências, ou trabalha dependendo de pegar trabalhos através das chamadas que você recebe no WhatsApp, é claro que isso não vale para você. Mas para todo o resto das pessoas, a boa prática é desabilitar as notificações do WhatsApp e de todos os aplicativos que você puder, claro, mas hoje estamos falando especificamente do WhatsApp. Quando você desabilita as notificações do seu WhatsApp, você já vai sentir de cara uma paz enorme. Parece que até que tem alguma coisa errada ali no seu celular. Você fica olhando, será que tá tudo bem? Será que não tá? Você está simplesmente dizendo que, além de responder mensagens, existem outras coisas importantes que você tem que fazer ao longo do dia. E que naqueles momentos em que você está concentrada fazendo atividades mais importantes, você não está sendo distraída ou distraído pelo WhatsApp. Mas fica calmo e tranquilo, você não vai ficar sem olhar as suas mensagens. A gente tem uma estratégia mesmo para lidar com isso. Ao longo do dia, a ideia é que você verifique de tempos em tempos, aí vai depender muito da necessidade do seu trabalho e da sua vida, olhar o seu celular, o seu WhatsApp a cada 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, enfim, vai tentando espaçar cada vez mais até você perceber qual o intervalo que te deixa confortável, de modo que nesse intervalo que você não olhou o WhatsApp, você consegue trabalhar com um pouco mais de concentração. Inclusive, se você é uma pessoa que tem déficit de atenção, que você se distrai muito facilmente, tem a mente muito agitada, quanto mais você diminuir esses estímulos mentais, melhor vai ficar a sua relação com as coisas que você faz no dia a dia, pode apostar. Algumas vezes ao longo do dia, então, você vai bater o olho no seu celular e vai ver se tem alguma mensagem urgente ali ou não. Não sendo nada urgente, fecha de novo, volta, faz outras coisas, depois você olha de novo. Se tiver alguma coisa urgente, você obviamente trata como urgência e responde apropriadamente. Ah, Thais, mas se for assim, eu nunca vou responder as mensagens. Aí que entra o grande truque da coisa toda. De acordo com as demandas que você recebe no WhatsApp, então depende muito do volume. Se você recebe poucas demandas, você pode fazer isso talvez 1 vez por dia. Se você recebe muitas demandas, provavelmente você vai ter que fazer mais de 3 vezes por dia.
Mas a recomendação é que você escolha, então, alguns momentos do seu dia que sejam mais apropriados para você sentar e responder as mensagens. É aquele momento que você vai esvaziar a sua caixa de entrada do WhatsApp, arquivando as mensagens que você já respondeu ou simplesmente já leu e é só arquivar. Para esse momento, a gente tem várias boas práticas que a gente vai ver aqui nessa aula. A primeira coisa que eu quero te recomendar é que, para fazer esse scan rapidinho, né, deixa eu ver se tem alguma mensagem urgente e tal, você pode fazer no seu celular tranquilo, especialmente porque você vai estar para lá e para cá e tal, e é mais fácil mesmo de fazer assim. Agora, quando você for efetivamente processar suas mensagens e responder o que você recebeu, eu recomendo fortemente que você se sente ao seu computador, pega o seu chazinho, café, a sua bebidinha quente preferida, coloca um fone de ouvido, se for o caso, para você se concentrar e abra o WhatsApp na versão web, ou seja, na versão no seu computador. Isso vai facilitar muito a sua vida, porque você vai responder como se fosse um e-mail praticamente. Uma boa prática para você responder as suas mensagens sem ficar aquela loucura de mensagens e respostas chegando em cima do que você está escrevendo e que parece que faz com que a gente entre num buraco negro e não saia mais. Uma recomendação que eu te dou é colocar simplesmente o seu celular em modo avião ou desabilitar o Wi-Fi do seu computador ou deixá-lo também em modo avião, de modo que você consiga responder e arquivar ali as mensagens sem que fique recebendo um montão de mensagens como resposta. Terminou de responder tudo, habilita novamente, ali tira o modo avião, o modo offline, fecha o aplicativo e continua a fazer essas coisas como você estava fazendo antes. Desse modo, as respostas vão para as pessoas todas de uma vez, você já fechou o aplicativo e não precisa ficar ali se distraindo com as respostas que estão chegando momento a momento. Se você não sabe como fazer isso, aqui vão alguns tutoriais para você deixar o seu celular em modo avião, modo offline para conseguir responder. Para ligar o modo avião no Android, você só precisa baixar a tela, arrastar para baixo 2 vezes para você ter acesso ao painel das configurações. No meu celular, ele aparece como modo offline, mas no seu pode estar escrito modo avião. Você clica no aviãozinho e aí ele vai desabilitar a sua internet, as notificações e ligações do seu celular. Para voltar ao normal, você só clica novamente no mesmo botão. Para selecionar o modo avião, você clica aqui na ferramenta, aí já entra direto, né, em ajustes e você seleciona aqui modo avião. Para desativar, clica aqui. De modo geral, eu procuro sempre zerar a minha caixa de entrada do WhatsApp todos os dias. É claro que tem dias que a gente usa a capa como super mulher ou super homem, tem dias que a gente usa a capa como cobertor para a gente se cobrir e ficar quietinho no nosso canto, né? Então, não se cobre tanto com relação a isso. Só o fato de você ter um processo pessoal para lidar com as mensagens já te coloca à frente de muita gente. Quando eu falei sobre política pessoal de comunicação, é um pouco disso, né? É implementar essas boas práticas, mas também entender quais são os seus limites pessoais e dentro da empresa. Você pode estar imaginando nesse momento, nossa, Thaís, mas para você que é autônoma, por exemplo, para você, né, que tem equipe, tudo pode ser mais fácil ter esse procedimento. Mas e eu, que sou uma mera funcionária, um mero funcionário dentro de uma empresa e não tenho autonomia nenhuma para decidir esse tipo de coisa? Quero compartilhar com você como eu fazia quando eu estava nessa condição. Porque sim, antes de eu trabalhar aqui com vida organizada, eu também era uma mera funcionária em uma empresa, em várias empresas que eu já trabalhei, e em uma delas eu peguei justamente essa época com o WhatsApp, com tudo bombando, e eu quero compartilhar um pouquinho então como foi, porque não foi nada fácil. Não é fácil você falar não, especialmente para gestores. E aí então eu vou contar rapidinho só para te dar algumas ideias de como você pode fazer. Eu implementei essa rotina minha de verificar ao longo do dia para ver se tinha alguma coisa urgente e sentar para responder mensagens e e-mails em apenas alguns momentos do dia, por exemplo, de manhã, de tarde e antes de encerrar o expediente, por exemplo. E eu coloquei uma resposta automática no meu e-mail dizendo que eu só respondia em determinados horários para priorizar outras atividades ali e tal. E quando eu fiz isso e a minha gestora recebeu esse primeiro e-mail, ela me chamou correndo na sala dela falando, tire isso já, foi um furdunço, que ela achou que as pessoas da empresa iam achar que é absurdo, tem muita coisa ali acontecendo e eles não respondem logo. Claro que a gente está partindo aqui de um pressuposto, de uma cultura empresarial, de todo mundo ser altamente responsivo,
rápido, responder na urgência, quando o negócio está pegando fogo, e a gente sabe que isso não é saudável, mas ao mesmo tempo é a realidade da maioria das pessoas e da maioria das empresas. Então, naquela época, no dia, eu falei, gente, calma, também não é tudo isso, né? No dia eu demorei um pouquinho para entender a coisa toda, mas no final das contas, se fosse hoje em dia, o que eu faria é estabeleceria a mesma política pessoal ali de comunicação, mas eu não precisaria colocar essa resposta para ninguém, para não causar esse tipo de problema, sabe? Então, isso é uma coisa, se você não deixar de atender ninguém, ninguém vai ver isso como um problema. Então, às vezes, se você for conversar, levar para uma reunião, pedir autorização por e-mail, vai ficar uma coisa super difícil de você conseguir. Então, talvez valha mais a pena você estabelecer quantas vezes por dia eu respondo meus e-mails, as minhas mensagens no WhatsApp, por exemplo. O que eu poderia fazer, o quanto eu conseguiria espaçar esse tempo de resposta sem que as pessoas não reclamassem que eu não estou respondendo rápido. Então, só você pode responder essa pergunta partindo de uma análise do seu fluxo de trabalho, tá? Então, pensa aí para isso não ser um problema para você. Ai, Thaís, eu infelizmente tenho que trabalhar com o WhatsApp aberto porque isso e aquilo. Tudo bem. Então, essa dica apenas não se aplica a você, mas todo o restante pode se aplicar sim. E se você não precisa trabalhar com o WhatsApp o tempo inteiro aberto, certamente você pode implementar essa dica em questão. Como eu faço hoje, da mesma maneira que eu expliquei aqui. Eu acesso várias vezes ao dia o WhatsApp para ver se tem alguma coisa urgente, respondo o que for mais urgente. Se for algo que eu não consigo ver na hora, eu só sinalizo a pessoa, olha, eu já vi sua mensagem, no momento eu não consigo responder com calma, mas daqui a pouquinho eu já te respondo, estou só terminando uma coisa aqui, e realmente faço isso. E aí, algumas vezes ao longo do dia, eu paro e sento, abro o WhatsApp Web no meu computador e respondo ali direitinho para todo mundo. Um dia ideal para mim com relação ao WhatsApp é quando ao final do dia eu conseguir responder todo mundo e arquivar todas as mensagens na minha caixa de entrada. Ainda sobre política pessoal de comunicação, uma coisa bem legal aqui é você colocar alguns limites para você usar o celular, especialmente em casa, ou seja, fora do suposto horário de trabalho. Eu não quero impor regras aqui a ninguém, mas cada um deve saber o que está atrapalhando e o que não está na própria rotina. Eu sou uma pessoa que tem a mente muito agitada, então se eu ficar respondendo mensagens, por exemplo, na hora de dormir ou logo antes de dormir, assim, eu fico muito agitada e acabo tendo dificuldade de pegar no sono. Então não é uma boa prática você ficar mexendo no celular antes de dormir, porque deixa realmente a mente muito agitada. Se você já é uma pessoa que tem sono leve, tem dificuldade para pegar no sono, tem insônia, então nem preciso falar a importância disso. Logo, você pode estabelecer, então, algumas regrinhas pessoais para o seu uso do celular no período da noite. Então, você pode dizer que você responde mensagens até às 20 horas, por exemplo. Então, eu faço isso e falo para minha mãe, especialmente, que mora em outra cidade, falo, mãe, se for algo urgente, me liga, porque eu não vou olhar mais as minhas mensagens depois das 8 horas, estou tentando dar uma reduzida por aqui. Todo mundo entende quando você fala isso, porque todo mundo está passando por essa sobrecarga. É claro que, mais uma vez, a gente pega daquele microcosmo ali, pseudo-individual, para o microcosmo da empresa e para o mundo que a gente vive. Então, talvez, se a sua equipe, a empresa que você trabalha, não tem uma política de comunicação e cada um manda o horário em uma hora diferente, então é chefe que demanda 11 horas da noite na sexta-feira, pessoal que fica trocando mensagem no final de semana, e por mais que você não queira trocar, você fica se sentindo mal porque eles estão mostrando serviço e você não, eu acho que vale a pena sim sugerir, você como indivíduo aqui desse lado, né, entendendo que não é sua responsabilidade, mas você pode sugerir sim para o seu gestor imediato, para o RH da sua empresa, enfim, para a empresa em si, para tentar elaborar juntos, então, uma política de comunicação que seja boa para todo mundo. Qual o melhor horário de responder mensagens? Mensagens urgentes a gente manda pelo WhatsApp, mensagens que podem esperar até amanhã, podem ir por e-mail, por exemplo. Arquivo vai pelo WhatsApp ou é melhor mandar por outro canal? Então, tudo isso tem que ser decidido em equipe, não é uma decisão sua. Eu quero tirar esse peso das suas costas, não é uma decisão sua. Você tem que dividir a responsabilidade com a equipe, com a empresa que você trabalha, tá bom? Inclusive, a gente tem aí várias mudanças nas leis trabalhistas, e eu acho que muita coisa ainda vai vir, né, à tona, e novos projetos vão aparecer, mas o ideal mesmo seria que você nem usasse o seu celular pessoal para poder responder questões da empresa. E eu não fiz nenhuma pesquisa com relação a isso, mas com todo mundo que eu já conversei informalmente, eu poderia dizer que 90% das pessoas, mais ou menos, usam o seu próprio celular para
discutir questões da empresa. Então, se a empresa quer que você esteja ali sempre alerta, escoteiro, respondendo mensagens o tempo todo e usando os seus dispositivos para esse trabalho, o ideal seria que a empresa pelo menos fornecesse um celular com um número corporativo para você usar. Se isso não for uma realidade e se você quiser e tiver a possibilidade, ter 2 aparelhos ou um aparelho com 2 chips também pode te ajudar nesse caso. Fica totalmente a seu critério. Uma outra coisa que também pode te ajudar é você ter uma prioridade para responder as mensagens. Então, quando você entra no seu WhatsApp, quais são as pessoas que você não pode deixar de dar a resposta de imediato? Para mim, é uma pessoa só, minha mãe. Então, se eu entro no WhatsApp, tem 80 mensagens novas e eu não vou conseguir responder, eu vejo pelo menos a da minha mãe que seja um bom dia, mas eu respondo para ela porque ela é minha prioridade. Aí, no seu caso, você veja quem são as pessoas que você dá prioridade, assim, para responder, e talvez seja uma boa para você sempre olhar essas mensagens dessas pessoas quando você fizer aquele scan rapidinho das mensagens mais urgentes. E aí, felizmente, né, o WhatsApp recentemente colocou aquele recurso de você conseguir ouvir mais rápido os áudios, e é super polêmico que as pessoas ficam falando, a gente está acelerando a vida, estamos deixando de viver, etc, etc. E apesar de eu concordar com isso, como vocês podem imaginar, eu acho que nesse caso é um bom recurso, ou seja, eu nunca acho que o problema está na ferramenta em si, mas no uso que nós, humanos, fazemos dessa ferramenta. Então, será que a gente está usando esse recurso de colocar o áudio para ouvir mais rápido da maneira correta? Porque muitas pessoas enviam um áudio, elas não têm muito, assim, né, como eu posso dizer, um processo para mandar os áudios. Porque uma coisa é quando você fala assim, oi, posso te mandar um áudio explicando o que a gente vai fazer em tal campanha? E a pessoa fala, pode, aí você vai e manda um áudio, ou seja, é uma boa prática, eu diria que até uma etiqueta dos áudios aí do WhatsApp, você perguntar para a pessoa se você pode mandar um áudio explicando, porque às vezes a pessoa fala, eu não vou conseguir ouvir agora, mas eu consigo ouvir depois, ou não pode, ou pode mandar, enfim. Então, é uma boa prática você perguntar antes se pode enviar um áudio, não sair enviando um áudio. Tem gente que responde, ok, tá tudo certo, tá, com um áudio, tipo, de 3 segundos. Isso atrapalha muito a vida das pessoas. O áudio, ele facilita para quem tá enviando, mas para quem tá recebendo, nem sempre. Mas tem pessoas que preferem receber mensagem em áudio porque não gostam de ler no celular, tem dificuldades com a vista. Então, sempre é bom você perguntar para a pessoa o que ela prefere. Ou, se você tiver que mandar um áudio para alguém, vale a pena você mandar uma mensagem explicando o que tem no áudio. Coloca assim, olha, fulano, estou te mandando um áudio abaixo sobre a questão com o cliente X, mas não é nada urgente. Ouça quando você puder e me dá um retorno, assim que possível, etc, etc. E daí você manda um áudio, 80 áudios, quanto você precisar. Por que isso é importante? Já aconteceu comigo muitas vezes de eu estar numa sala de aula, por exemplo, né, quando a gente podia fazer isso presencialmente, eu estava o dia inteiro dando aula, fazendo um treinamento, e eu deixava o meu WhatsApp aberto, assim, sem som, mas porque podia acontecer alguma coisa com o nosso filho, né, e meu marido mandar alguma mensagem, então eu sempre ficava de olho no WhatsApp. E às vezes eu recebia ali do nada o áudio de uma pessoa do trabalho, sei lá, com 5 minutos. E eu pensava, caramba, gente, deve ser algo importante, um áudio de 5 minutos e sem nada, sem nenhuma introdução, nem nada. E aí eu olhava aquilo e ficava desesperada, falando, o que será que é? O que será que é? Daí no primeiro intervalo que tinha, eu saía da sala, preocupada, que sou, ouvia o áudio e era coisa do tipo, Thaís, olha, quando você puder, tem um texto, né, que eu li hoje, pô, muito bacana, viu, que fala disso, disso, aquilo. Às vezes não era nada urgente, não precisava ter ido por áudio, não precisava ter ido pelo WhatsApp. Se fosse pelo WhatsApp, era só colocar, olha, não é nada urgente, é sobre um texto que eu li, que você vai gostar. Ou seja, eu já ficaria tranquila com relação àquela mensagem, sem essa urgência, essa sensação de urgência, querendo ouvir para saber se era alguma coisa complicada ali que eu precisava resolver. Aliás, eu tenho um pequeno adendo para falar sobre essa questão da ansiedade e da urgência que esses comportamentos de verificação do WhatsApp trazem para a nossa vida. Para quem não sabe, eu sou formada, eu tenho mestrado em comunicação. E o que eu estudei nesse mestrado, gente? Me formei e defendi em 2020 a minha dissertação, justamente sobre como essas ferramentas de comunicação, em especial o WhatsApp, contribuem com a precarização das profissionais de comunicação, que foram as pessoas que eu estudei, fiz o recorte empírico na época, mas você pode ver que serve para
profissionais de modo geral, especialmente depois da pandemia, trabalhando em casa e tal, como precarizava cada vez mais o trabalho dessas profissionais e acarretava questões de ansiedade. Então, na minha dissertação, que está disponível para você ler aí, para quem quiser ver os resultados dessa pesquisa, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Eu fiz essa pesquisa com mais de 600 mulheres, 200 e poucas na área da comunicação mesmo, e 90% delas, assim, falava que não conseguia nem abrir o WhatsApp porque tinha ansiedade, às vezes tinha crise de ansiedade de abrir, porque não aguentava, sabia que ia ter uma bomba estourando ali, cobrança de mensagem, etc, etc. Então a gente está caminhando, né? Caminhando não, a gente já está vivendo e caminhando cada vez mais para um negócio muito louco, que se a gente não colocar alguns limites, se a gente não discutir isso publicamente, como em aulas como esta aqui, discutir boas práticas, a gente vai realmente perder a nossa sanidade e vamos ficar doentes por conta do excesso de atividades, da sobrecarga de informação e desse montão de demandas com um ar de urgência que não precisavam ser urgentes. Então, eu vou deixar aqui para quem tiver interesse, tá? Porque na época que eu fiz a minha pesquisa de campo, só por curiosidade também, eu fiquei um mês sem WhatsApp. Falei, vou ficar um mês sem WhatsApp para testar. E eu achei impressionante a reação das outras pessoas. Primeiro que as pessoas, eu falava assim, não, você tem WhatsApp? Não, não uso. Você não usa? Por quê? Daí, quando eu explicava, todo mundo falava, nossa, realmente, né, puxa, é verdade, puxa, como atrapalha a nossa vida. Então, quando eu explicava, a maioria das pessoas entendia. Só que, muitas vezes, o WhatsApp era o único canal de comunicação com a pessoa. Então, eu ia, por exemplo, sei lá, levar um sapato para consertar no sapateiro, o sapateiro falava, quando eu finalizar, eu aviso a senhora via WhatsApp. Eu falava, eu não uso WhatsApp, pode mandar SMS. E isso é muito ruim, porque algumas operadoras cobram por SMS, mas não cobram WhatsApp, então, às vezes, a pessoa não tem como avisar, né, é um pouco complicado. Também teve uma vez que eu participei de um evento e as informações do evento eram enviadas por WhatsApp, só por WhatsApp, e aí eu não tinha WhatsApp, eu ficava, ok, né, como é que eu vou fazer? Então, a gente teve alguns momentos assim, meu médico só se comunicava por WhatsApp, daí eu não tinha esse canal. Na época, isso foi antes da pandemia, então meu marido, que é músico, viajava muito a trabalho, eu também viajava muito a trabalho, então para ele o WhatsApp era muito mais fácil de se comunicar comigo. A minha mãe, que mora em outra cidade, para ela é muito mais fácil se comunicar comigo pelo WhatsApp. Então, assim, esse um mês foi um mês de drama, mas foi muito interessante e curioso do ponto de vista da pesquisadora aqui, porque eu pude ver como as pessoas reagiam a esse não uso do WhatsApp. Eu pude sentir algumas coisas também, foi um mês de paz, tá? Tirando essas pequenas questões de trânsito de comunicação, realmente, que poderiam ser melhores com o WhatsApp ou sem o WhatsApp, mas também me deu um bom senso de como usar o WhatsApp quando eu retornasse. E aí, quando eu retornei, eu tive, assim, essa premissa básica, eu vou usar apenas nesses casos em que o WhatsApp é a melhor opção, e não como meio principal de comunicação. E isso mudou completamente a minha maneira de encarar essa ferramenta. Se para você, então, as notificações do WhatsApp podem ser tiradas, se você quer fazer esse teste, eu vou deixar, então, aqui agora os tutoriais para que você faça isso no seu telefone. Veja só. Para desativar as notificações do WhatsApp, você clica nesses 3 pontinhos aqui no canto superior direito, vai em Configurações, Notificações, e aí você desativa os sons de conversas clicando nesse botãozinho verde. Eu também desativaria usar notificações de alta prioridade. Aqui você não vai receber mais as notificações. Para ativá-las novamente, você só clica nos mesmos botões. Uma maneira de você também desativar as notificações do WhatsApp é você acessando as configurações do seu celular, indo em Notificações, e aí em WhatsApp ali, você desativa para não receber nenhuma notificação do WhatsApp. Agora a gente vai desativar as notificações. Você vem aqui em Configurações, você vai em Notificações, e aí você pode deixar só notificações de mensagem, notificações de grupo, e aí você vem aqui e desativa. Para reativar, clica aqui. Mais uma vez, eu sei que tirar as notificações não é todo mundo que pode fazer, mas se você puder, legal, curta a dica. Se não puder, tá tudo certo, continua como você está fazendo e aproveite as outras dicas dessa aula. Eu quero falar aqui sobre um recurso que muitas pessoas não sabem que elas podem usar, mas que traz, assim,
várias boas práticas para sua produtividade, para você conseguir perder menos tempo com o WhatsApp, que é o uso do WhatsApp Business. Sim, existe uma ferramenta à parte do próprio WhatsApp, tem o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Você tem ou um ou outro no seu celular. Se você instalar o Business, ele vai entrar no lugar do WhatsApp normal no seu celular, então é atrelado ali ao mesmo número. Qualquer pessoa pode instalar a versão Business, você não tem que ter CNPJ, nem empresa, nem nada do tipo. E quais são as vantagens do WhatsApp Business, tendo você uma empresa, sendo você um usuário normal da ferramenta? São 2 recursos que eu recomendo que você use como usuário normal, e a gente vai ter tutorial aqui para mostrar também porquê do uso e como fazer no seu celular. O primeiro deles, que é muito útil, é estabelecer uma resposta automática. Você pode estabelecer uma resposta automática para quem te manda uma mensagem pela primeira vez, que seria uma mensagem automática de boas-vindas, ou você pode colocar uma resposta automática para todo mundo. E é claro que nessas 2 configurações você pode selecionar quem são as pessoas que vão receber. Você pode excluir algumas. Então, por exemplo, você pode colocar que das 8 em diante, das 8 às 6 da manhã no dia seguinte, obrigada por enviar a sua mensagem, eu não acesso meu WhatsApp de noite e responderei o mais breve possível. E aí você tira, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, enfim, quem você quiser dessa notificação, para quando alguém te mandar uma mensagem, ela recebe essa resposta automática padrão, mas não a sua mãe, seu pai e outras pessoas que você tenha selecionado. Você pode fazer isso com seu chefe, por exemplo. E você não precisa usar só nesses horários que você vai estar off do trabalho. Você pode usar se você tiver, por exemplo, 2 horas numa reunião. Você pode colocar, estou em reunião no momento. Se for urgente, contate tal pessoa. Então, você pode fazer um bom uso dessas respostas automáticas ao longo do seu dia a dia e isso pode te ajudar bastante. Se você é uma pessoa que não usa muito o WhatsApp, você pode criar uma mensagem de boas-vindas explicando para as novas pessoas que te contatarem que você não fica com o WhatsApp ligado assim com as notificações e que você vai responder no momento mais apropriado para a pessoa não se preocupar que logo, logo você responde. Veja aqui então um tutorial de como criar essas mensagens automáticas. Há 2 tipos de mensagens automáticas: a mensagem de saudação e a mensagem de ausência. Vamos começar com a mensagem de ausência. Primeiro, abra o aplicativo e toque no ícone de menu, que são os 3 pontinhos no canto superior direito da tela. Depois, toque em Configurações para acessar as preferências. Acesse a opção Configurações da empresa para configurar as respostas automáticas, depois clique em Mensagem de ausência para configurar a resposta automática que é enviada quando você recebe uma mensagem, mas não pode falar. Ative a opção Enviar mensagem de ausência e toque no ícone de lápis ao lado de Mensagem de ausência para digitar a sua resposta automática. Digite o texto que você desejar, inclua emoji se quiser e é só tocar em OK e depois em Salvar no canto superior direito. Agora vamos para a mensagem de saudação. Para configurar a mensagem de boas-vindas que é enviada quando você recebe uma mensagem, novamente entre nas configurações da empresa do WhatsApp Business e toque em Mensagem de saudação. Ative a opção Enviar mensagem de saudação e toque no ícone de lápis para editar o texto. Digite a mensagem que desejar, também a opção de adicionar emojis e toque em OK quando terminar. Por fim, é só salvar a sua resposta automática. Para configurar uma resposta automática, você entra no menu Configurações, Ferramentas Comerciais, Mensagem de ausência. E aí aqui você pode colocar, aqui está desativado, aqui você ativa. Você pode definir qual é o horário que você quer enviar, pode definir quais são os destinatários, ou seja, se para alguma pessoa você não quiser enviar, é só você marcar aqui. E aqui você redige a mensagem, salva e já está habilitado. Para desabilitar, clica aqui. Outro recurso que o WhatsApp Business tem que também é muito bacana é o uso de etiquetas nas mensagens. E aí, é claro, você pode brincar, se divertir, colocar cor, criar etiqueta para tudo. Toma cuidado para não cair no microgerenciamento, que é quando a gente perde mais tempo organizando uma ferramenta do que efetivamente fazendo o uso dela da maneira mais efetiva possível. Você pode, por exemplo, criar uma etiqueta para tudo que você tem que fazer um follow-up, ou seja, um acompanhamento. Cria ali uma etiquetinha vermelha falando fazer acompanhamento, follow-up, enfim. E toda vez que você pedir algo para alguém,
você coloca uma etiqueta nessa mensagem e você consegue acessar todas as mensagens que têm essa etiqueta ou visualizar de forma muito simples na sua caixa de entrada ali, se você quiser manter na caixa de entrada. A gente já viu que o melhor é tirar da caixa de entrada, mas enfim, fica a seu critério. Visualmente fica bastante interessante e você sabe que você tem que fazer um acompanhamento daquela mensagem. Outro tipo de etiqueta que pode valer a pena você fazer é uma etiqueta de ação, fazer, to do, algo que demande uma ação da sua parte. Então você pode criar uma etiqueta talvez verde, escrito fazer, ação, enfim, e aí categorizar as mensagens de acordo com o que demanda ação da sua parte ou não. Vamos colocar o tutorial aqui também mostrando como categorizar as suas mensagens com as etiquetas. Vamos lá. Primeiramente, abra o aplicativo. No Android, toque e segure em uma conversa para selecionar e clique no ícone de etiqueta no menu superior. No iPhone, você só arrasta a conversa para a esquerda, seleciona a opção mais e depois etiquetar conversa. Clique em nova etiqueta para adicionar novas etiquetas à lista. Você pode ter no máximo 20 etiquetas. Digite o nome da etiqueta e clique em OK para prosseguir. Marque as etiquetas que você quer utilizar na conversa e clique em salvar. Para etiquetar uma mensagem, no Android, você abre a conversa que deseja etiquetar, seleciona uma mensagem e clique no ícone de 3 pontinhos no canto superior direito. No iPhone, você apenas seleciona a mensagem que quer etiquetar. Com o menu esquerdo, clique em etiquetar a mensagem. Marque as etiquetas que você quer usar e clique em salvar. Para acessar as etiquetas, na aba inicial do aplicativo, clique no ícone de 3 pontinhos no Android. No iPhone, você puxa a tela para baixo 2 vezes. Com o menu aberto, clique em etiquetas. Nas etiquetas, selecione qual você quer visualizar. Ao selecionar a etiqueta, você poderá visualizar a mensagem ou conversa que marcou. Clique no ícone de 3 pontinhos no canto superior direito para abrir o menu de opções. No menu de opções, você pode editar, trocar a cor ou excluir a etiqueta. Para habilitar etiquetas, você vem aqui também em ferramentas comerciais, você seleciona etiquetas, ele já vem com algumas etiquetas pré-definidas, mas você pode editar a etiqueta que você quiser. Então aí você vem aqui, você define qual é a cor que você quer e você salva. Para você etiquetar uma conversa, você clica aqui em mais, etiquetar conversa, teste. E aqui já aparece. Se quiser desabilitar a etiqueta, clica aqui, etiquetar conversa e desabilita. Uma dúvida muito comum que surge, assim, independente da ferramenta do WhatsApp que você usa, normal ou a business, é sobre como lidar com grupos e com conversas informais de pessoas que só querem conversar, etc, etc. Isso é muito pessoal e cada um lida de uma maneira com isso. Se a tiazinha te manda uma mensagem de bom dia com aquele gif cheio de glitter, etc, e você não gosta de responder, não responda, ou então fala para ela, olha, eu não recebo esse tipo de mensagem, desculpa, não vou ficar respondendo todo dia, ou simplesmente agradeça, fique feliz porque tem uma pessoa que lembra de você e te manda essas mensagens, mas isso é muito pessoal de cada pessoa. Eu não vou aqui colocar nenhum tipo de recomendação, porque cada um decide como isso afeta a sua produtividade ou não. Agora, com relação aos grupos, eu sou muito a favor de você fazer parte de grupos que façam sentido, que tem um propósito de você estar ali. Então, se te acrescentam num grupo, veja se tem um real propósito. Se tem um real propósito de você estar ali, beleza, silencie o grupo, porque daí ele não fica também ali te notificando, enfim, você já tirou suas notificações, está tudo certo. Mas às vezes, se você precisa manter suas notificações ligadas, pelo menos as do grupo você não recebe. Então você mantém, e aí nesse momento do dia que você for parar para ler e responder as suas mensagens, você dá uma olhada no grupo também e veja se tem algo ali que seja importante para você e processa como todo o resto. Veja que pode ter uma participação temporária nos grupos, então você participa durante um tempo, acabou a disciplina da faculdade, algo do tipo, você sai do grupo, fim de papo, acabou e tá tudo certo. Também vale a pena você falar para as pessoas que fazem parte do grupo sobre essa sua limitação pessoal ali de mensagens no WhatsApp. Então, se o pessoal fica esperando você responder de imediato, fala, olha, gente, eu não fico com o WhatsApp o tempo inteiro aberto, então, se for uma coisa urgente realmente assim, me liga, ou então aguarda que eu logo respondo, eu não vou responder de imediato porque eu tenho umas outras coisas aqui que eu estou trabalhando no momento. E é bom que quanto mais a gente vai se colocando de uma forma que faz sentido, as pessoas vão se educando também.
E quem sabe você não muda aí a atitude de outras pessoas ao seu redor com esses pequenos hábitos que você vai incorporando na sua vida. Se tem uma maneira legal da gente apoiar os outros ao nosso redor, na sua organização pessoal, não é forçando, nem pedindo para eles fazerem um curso de produtividade ou algo do tipo, é a gente dando o exemplo. E quanto mais você conseguir organizar isso que cabe a você como indivíduo, lembra? Você vai impactar em todo o restante no mundo também, e isso só tem coisas boas de modo geral. Mas lembre-se do que a gente fala. Ter uma vida organizada é sim ir na contramão do mundo, porque é a contracultura da produtividade isso aqui. O que todo mundo faz? Mandou a mensagem, responde na hora. Troca a mensagem 2 horas da manhã porque o chefe mandou a mensagem. Gente, se você faz isso e isso não te incomoda, tá tudo bem. O problema é quando incomoda, quando não é legal, quando você começa a ter ansiedade por conta disso, quando você começa a ficar distraído a ponto de estar sempre cansado dessa rotina, e quando realmente você percebe que não está legal e você pode estar até caminhando para um burnout. Se isso estiver acontecendo, eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Ela foi desenhada com todo carinho, com a participação de várias pessoas aqui da equipe, como vocês puderam ver. Quero agradecer todo mundo, em especial, que contribuiu para essa aula acontecer. Carol, Malu, a Dalva, enfim, a equipe como um todo, e vocês que estão aqui até agora. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o uso do WhatsApp que a gente não falou nessa aula, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai adorar te responder pelo comentário mesmo ou gravando outros conteúdos com relação a esse tema, tá bom? Muito obrigada por estar até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí, gostou dessa aula? Deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e habilite o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Tchau!